Você sabia que esse assunto ele é pouco comentado, não só dentro da igreja, mas na nossa sociedade? Quantas vezes você já conversou sobre esse assunto com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que você caminha? É só você pensar sobre isso, você vai ver que esse assunto ele é pouco comentado. As pessoas, elas têm vergonha de falar sobre isso, elas têm medo de conversar sobre isso, elas têm receio de falar sobre esse assunto. Mas hoje aqui, eu e você, nesse tempo de mesa, eu quero bater um papo contigo e mostrar para você que isso é um vício que tem destruído várias pessoas, várias famílias, tem acabado com a saúde mental de muita gente e tem levado essas pessoas para o fundo do poço. Hoje eu quero te ajudar a você se livrar desse vício. Hoje eu quero te ajudar a você sair dessa prisão. Eu quero te levar para a luz de Cristo e fazer com que você viva livre disso, seja liberto disso em nome de Jesus. Fica comigo até o final, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, dá uma força aí, isso aí é gratuito. Deixa a sua opinião também aqui, o que você acha. Eu quero abordar 5 pontos com vocês. Tem muito mais pontos para ser abordado, mas eu quero abordar 5 pontos com vocês para a gente caminhar dentro desse bate-papo e a gente ter uma clareza e um entendimento melhor. Mas para começar, eu queria que você lesse comigo esse versículo que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 27, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Meus irmãos, por que eu quero começar com esse versículo? Para a gente ter um entendimento de como funciona esse pecado, esse vício, a pornografia, a masturbação. No Antigo Testamento, se a gente for analisar e entender a lei naquele momento, naquela prática, era: se você cair em adultério, você estava pecando. A pessoa era apedrejada, enfim, tinha todo o contexto. Mas naquela época, se a pessoa caísse em adultério, tivesse a prática do sexo com outra mulher ou com outro cara, com outro homem, ela estaria cometendo um pecado. Agora, na vinda de Jesus, ele, no Sermão do Monte, ele vai falar pra gente que não é só a prática do sexo com outra mulher ou com outro homem que a gente está pecando. Mas a partir do momento que a gente pensa em nossa cabeça e desce pro nosso coração, só no olhar a gente já comete esse pecado. Partindo desse princípio, a gente já começa a entender que a pornografia e a masturbação, ela é um pecado pra gente. Porque ninguém se masturba assistindo Tom e Jerry. Ninguém se masturba assistindo algum tipo de desenho. E ninguém assiste algum tipo de pornografia e não pensa naquilo que tá acontecendo ali. Sim ou não? A gente precisa ser claro naquilo que a gente tá conversando pra gente ter esse entendimento. A gente precisa ser maduros pra entender isso. Faz sentido? Então, partindo desse princípio, cara, isso sim é uma prática e é uma prática de pecado. A gente tendo esse entendimento, eu quero trazer alguns pontos de uma pesquisa que eu fiz sobre a pornografia, sobre a masturbação, para você ver quantas pessoas estão nessa situação. Foi feita uma pesquisa lá em 2023, foi a mais atual que eu consegui achar. 22 milhões de pessoas aqui no Brasil assumem consumir pornografia. É muita gente, é muita gente. Dessas 22 milhões de pessoas, 76% são homens e 24% são mulheres. Tem poucas mulheres, entre aspas, mas a gente tem as mulheres também encaixado nesses dados. Dessas 22 milhões de pessoas, 54% tem menos que 35 anos. Muito jovem, né? E dessas 22 milhões de pessoas, 69% são casados, estão namorando ou estão em um relacionamento. Cara, é muita gente. Irmão, isso tem acabado com muitas famílias. Muitas famílias têm sendo destruídas, muitas pessoas têm, cara, perdido o sentido da vida por conta disso. E isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Eu tô fazendo esse vídeo pra gente ter a clareza e pra gente se libertar disso. E já pra começar, eu quero falar o primeiro ponto com vocês. Como as pessoas começam a praticar? Existem duas situações onde as pessoas começam com essa prática. A primeira situação que eu vejo muito é por influência, através de amigos, através das pessoas que andam com a gente. Eu lembro quando eu tinha 11, 12, lá pros meus 13 anos de idade, que não era tão explícito assim a questão de incentivo da pornografia, das propagandas vulgares. Eu lembro que naquela época, era a época que existiam as revistas, né? Você entrava numa banca de jornal, elas ficavam expostas lá em cima, justamente para as crianças não verem. Então não era tão exposto assim, as propagandas, os outdoors, não era tão explícito dessa forma. Mas existia a influência de pessoas. E eu lembro que os amigos que estavam ali, principalmente as pessoas que tinham 15,
16 anos, elas sempre estavam perguntando: cara, tu já viu essa revista? Cara, tu já fez isso? Tu já praticou dessa forma? Quantas vezes você já fez isso por dia? Quantas vezes você já fez isso na semana? E eles iam incentivando. E para aquelas pessoas que nunca o tinham feito ou que nunca o tinham praticado aquilo, ficava uma dúvida na cabeça, porque todas as vezes que alguém chega pra gente e fala: cara, tu já fez isso? Isso gera uma curiosidade em você, isso gera uma curiosidade em nós. Então a primeira situação é através de influência, de amigo. E aquilo ficava, eu lembro que ficava na minha cabeça. Eu falei: mano, que isso? Como é que faz? Qual que é a sensação? Qual que é o prazer disso? Então, isso acontece pela primeira situação, é através de influências e amigos. E a segunda situação é através de problemas. Que tipo de problemas, Wesley? Às vezes a pessoa tem algum tipo de disfunção, ela tem alguma disfunção precoce, ela tá passando por algum tipo de depressão, algum tipo de ansiedade, ela tá passando por algum tipo de estresse, ou ela tem alguma doença ocupacional, que é as famosas doenças de trabalho, né? E aí, ao invés de ela pegar esses problemas e cortar o mal pela raiz e não ficar administrando esse tipo de problema, ela vai atrás de um escape. Então ela começa a descontar isso em alguma coisa. Tem gente que desconta isso em comida, tem gente que desconta isso em bebida e tem gente que vai descontar isso em outras coisas, mas a maioria das pessoas, elas descontam isso na pornografia e na masturbação. Então elas começam a praticar através dessas duas situações. O segundo ponto que eu queria falar com você: por que que as pessoas começam a fazer isso? Elas começam a fazer isso porque elas querem desestressar, elas acham que a depressão ela vai sair através da masturbação, da pornografia, elas acham que o problema dela vai ser resolvido ela indo para esse caminho. Às vezes ela acha que é vergonhoso pedir ajuda por um profissional, um psicólogo, um psiquiatra ou algo do tipo. Irmão, não tem nada vergonhoso nisso. O psicólogo não é só para quem tá doido, para quem tá maluco, para quem... Não, gente, o psicólogo é para te ajudar a colocar a sua cabeça em ordem. Teve um tempo atrás que eu tava com muitos projetos, muitas atividades, muita coisa. Eu falei: cara, eu preciso colocar minha cabeça em ordem, eu preciso ir atrás de um profissional para me ajudar nisso. Eu sentei com um cara profissional, um cara cristão, um cara que entende. Irmão, tá assim minha cabeça hoje, que não sei o que. Ele foi me ajudando, fiz algumas sessões. Comecei com umas sessões semanais, depois eu fui passando para sessões quinzenais e tá tudo certo, irmão. Não é vergonhoso isso. Eles acham que essa situação de estresse, de depressão, ansiedade, de disfunção de algum sentido do seu corpo vai sumir ou vai desaparecer a partir daquele momento. Pelo contrário, cara, isso pode te prejudicar mais ainda. Você tá fazendo isso porque você acha que isso vai resolver o seu problema, irmão. Isso não vai resolver o seu problema. Pelo contrário, isso só vai agravar o seu problema. Ao invés de você resolver o seu estresse através de uma conversa, através de um psicólogo, você tá indo pra pornografia e tá acabando com a sua saúde mental, tá acabando com o seu cérebro. Faz sentido o que eu tô falando? Não entra nisso achando que você vai conseguir solucionar seu problema. Isso não vai. Terceiro ponto que eu queria falar com vocês é: muitas pessoas usam isso como válvula de escape. Isso mesmo. Esse vício da pornografia, da masturbação tem mascarado muitas pessoas que estão doentes fisicamente e emocionalmente. E eles têm usado isso como uma fuga. Eles têm usado isso como um escape para mascarar essa realidade. E isso não só prejudica a si mesmo, isso prejudica o seu relacionamento com a sua família, com a sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Essa válvula de escape que você muitas vezes coloca na pornografia, coloca na masturbação, tem afetado o seu relacionamento profissional, tem afetado o seu relacionamento pessoal. E isso, irmão, não está sendo uma válvula de escape para você. Na pesquisa que eu fiz, fala que cientificamente isso vai atrofiando o seu cérebro, vai deixando o seu cérebro mais cinza, com menos capacidade, com menos eficiência. Então essa válvula de escape que você acha que está tirando do estresse, da depressão, da disfunção que você tem, dos problemas no trabalho que você tem, está prejudicando cada vez mais a sua saúde física, a sua saúde mental, está prejudicando cada vez mais o relacionamento pessoal que você tem, o relacionamento com a sua família, com seus filhos, e está acabando com a sua família. A válvula de escape que você precisa recorrer é para a presença de Deus. É só Ele que pode te dar esse alívio, é só Ele que pode te tirar esse estresse, é só Ele que pode te curar dessa depressão, é só Ele que pode tirar esse problema que você está tendo no trabalho. E é só Ele que pode te curar disso, da pornografia e da masturbação. A Bíblia fala: vinde a mim todo aquele que
está cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei. Todas as vezes que a gente busca escape na coisa errada, o problema sempre se agrava. E todas as vezes que a gente busca escape na pessoa certa, os nossos problemas são resolvidos, nós somos aliviados, a paz entra no nosso coração e a gente resolve aquele mal pela raiz. Faz sentido? O quarto ponto que eu quero falar com você, isso está acabando com muitas famílias. Para você ver o quanto isso é sério. Eu conheço histórias de pessoas que estavam tendo a prática da pornografia, estavam consumindo isso de uma forma tão forte, tão profunda, que a sua família estava indo por água abaixo. E eu tô falando de espiritual, não tô falando só de físico agora. Pornografia, a masturbação, ela pode acabar com o seu cérebro, pode atrofiar o seu cérebro e pode deixar ele menos eficaz. Mas trazendo para o espiritual, isso pode te prejudicar espiritualmente, não só no sentido de pecado, mas de manifestação do diabo mesmo, para você ver como isso é demoníaco. Eu conheço histórias que a pessoa falava que o diabo mandava ela bater o carro com a mulher e com o filho dentro do carro. Eu conheço histórias de pessoas que o diabo ficou mexendo com a mente da pessoa e querendo acabar com a pessoa. Então isso não é só físico, mas é espiritual, irmão. Todas as vezes que a gente dá legalidade, dependendo do grau de profundidade que você tá nisso, a legalidade é muito maior e o diabo pode querer destruir você. Gente que se mata por conta disso, gente que se joga na frente de carro, pula da ponte, que acaba com a vida mesmo de tão espiritual, de tão forte que isso é. Então isso não é uma brincadeira, isso não é só um vício pequeno, isso não é só através de qualquer coisinha que pode ser tratado. Não, isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério, isso é muito sério. Pro espiritual, isso tem destruído muitas famílias. E eu não quero que isso aconteça com a sua, e eu não quero que isso aconteça com você. Por isso que eu tô aqui, para bater esse papo, esse tempo de mesa com você, para poder te ajudar nisso. Procure ajuda para restaurar seu casamento, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua família, para restaurar a sua saúde mental, para restaurar a sua vida espiritual. Procure ajuda. E eu quero falar nisso no próximo ponto, de como a gente pode se libertar disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 3 ao 5, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Meu amigo, deixa eu te falar, minha amiga, deixa eu te falar. O desejo do coração de Deus é que nossa vida seja uma vida santa, separada, uma vida santificada. E com essa prática e com esse vício, é muito desafiador a gente ter uma vida santa, uma vida honrosa a Deus. Mas esse é o desejo do coração dele. Ele quer que você seja santo porque ele é santo. Ele quer que você seja livre, ele quer que você seja liberto, ele quer que você seja restaurado, ele quer que você tenha uma família estruturada, ele quer que você esteja uma família segundo o coração dele, ele quer que você esteja uma família que agrada o coração dele. Ele não quer te perder, ele te ama muito e o desejo do coração dele é te libertar disso. Então eu tô trazendo esse versículo para você, não para te acusar falando que você tá em pecado. Eu tô trazendo esse versículo para trazer uma clareza pro seu coração, falando que Deus quer que você o honre de todas as formas. Ele quer que você o ame de todas as formas. Ele quer que você esteja com ele em um relacionamento profundo de todas as formas. Então, se você está passando por essa situação de pornografia, por esse vício, por essa prática de masturbação, irmão, deixa eu te falar, ele quer te curar disso, ele quer te libertar disso. E se você tiver afim, eu tenho certeza que ele vai te ajudar nesse processo. E o quinto ponto que eu quero falar com você é justamente sobre isso. Como sair desse vício. E dentro desse ponto, eu quero trazer alguns subpontos aonde eu vou te dar na prática como você pode sair disso. O primeiro subponto que eu quero falar com você é: pra gente sair dessa situação, precisa ter reconhecimento e confissão. Ninguém consegue ser liberto de algo que não reconhece que tem. Ninguém consegue ser liberto se não identificar que tá passando por um problema, por uma situação, por um vício. Sim ou não? Como que eu vou me libertar se eu nem sei que eu tenho isso? Então, o primeiro ponto é reconhecer e confessar. Wesley, por que eu tenho que confessar? Eu não tô falando que você tem que sair por aí falando pra todo mundo
falando que você tem esse vício, tem essa prática, que você é viciado em pornografia e masturbação. Não tô falando isso. O reconhecimento é você entender, trazer pra dentro de você, cara, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu preciso me libertar disso. O segundo é, eu preciso conversar com alguém. A confissão é você chegar por alguém de confiança e falar, irmão, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse vício, eu preciso me libertar disso. Ele tem destruído minha família, ele tem destruído a minha vida, a minha profissão não tá fluindo por conta disso, o relacionamento com as pessoas dentro de casa, com as pessoas fora de casa não tá fluindo por conta disso. Então, o reconhecimento e a confissão, ela é primordial pra gente se libertar desse vício. Eu quero te ajudar, só que para te ajudar eu preciso que você se ajude também. Reconheça isso, chame alguém de confiança que você tem e converse isso com essa pessoa. Seu líder, seu pastor, seu amigo que é crente, que é cristão, uma pessoa de confiança. Cara, pega um psicólogo que seja e conversa isso com ele, um profissional dessa área, e conversa isso com ele. Ele pode te ajudar nisso, um profissional cristão também. Então reconheça e confesse. O segundo subponto que eu quero falar com você é: evite gatilhos. Se você sabe que você tem problema com isso, não fique acessando, andando com pessoas que praticam isso. Cara, dá um reset no seu celular, dá um reset nos sites que você assiste, que você entra, que você navega. Cara, larga essas amizades que te levam para essa prática. Larga isso, irmão. São gatilhos que fazem você cair nisso. Evite ficar sozinho, evite acessar. Se o TikTok faz isso, se o Kawaii faz isso, se o Instagram faz isso, se o X faz isso, se o Facebook faz isso, irmão, apaga do seu celular. Deixa eu te falar uma coisa. Cara, eu gosto muito de joguinho de celular. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu baixar o jogo no meu celular, eu deixo de me relacionar com Deus, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de fazer o meu devocional por causa que eu gosto. E se eu não tomar cuidado, isso vai se tornar um vício na minha vida. E todas as vezes que eu penso em baixar um jogo no meu celular, eu falo, meu Deus do céu, eu vou deixar de orar, vou deixar de buscar e eu vou começar a pecar, porque eu vou ficar viciado no jogo. E eu sei que se tiver jogo no meu celular, eu vou jogar o joguinho nos tempos vagos. E eu não quero isso. Nos tempos vagos, eu quero focar na leitura bíblica, na leitura de um livro, ter um tempo com a minha família. E o que eu faço? Eu evito gatilhos. Eu não baixo no meu celular. Eu evito de baixar no tablet, no computador o jogo. Por quê? Para eu não cair nisso. Então, irmão, a gente tem que ser radical. A gente não pode brincar com isso. O diabo, ele não tá brincando. Qualquer brecha que você dá, ele entra e destrói a sua vida. Então a gente tem que evitar gatilho. Pessoas, sites, redes sociais, a gente tem que evitar todo tipo de gatilho. O terceiro é, você precisa se fortalecer espiritualmente. Leia mais a Bíblia, busca mais a Bíblia. Lê livro que vai te ajudar nisso, irmão. Assiste vídeos que vão te ajudar nisso. Vai assistir uma pregação no tempo livre. Veio o desejo de querer fazer isso, cara, coloca uma pregação, assiste vai ler a Bíblia, vai ler um livro, peça ajuda para uma pessoa para jejuar com você, para orar com você, bate o telefone, cara, pega o telefone, liga para alguém, irmão, eu tô passando por isso, será que tu pode orar por mim? A gente precisa se fortalecer espiritualmente, a gente precisa orar mais, a gente precisa ler mais, e para quem tem esse vício, essa prática, isso precisa ser o dobro, precisa ser radical mais ainda. Porque se a gente não for radical nisso, a gente vai ser muito difícil para a gente se libertar disso, irmão. Então a gente precisa se fortalecer espiritualmente. Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso de ajuda. Busque a Deus, vai à igreja, peça ajuda para o seu líder, ora com ele, chama um pessoal para te ajudar. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Faz sentido, irmão? E o quinto subponto que eu quero falar com você é: renove a sua mente. A gente precisa renovar nossa mente. Eu não sei quanto tempo você está nisso. Talvez você esteja 30 dias, talvez 3 meses, talvez 3 anos, 2 anos, 1 ano. Eu não sei qual a quantidade que você está nisso. Talvez o seu cérebro já está acostumado com isso. Então você precisa pedir para Deus te ajudar a renovar a sua mente. Deus, eu quero me libertar disso. Eu quero restaurar minha família, minha casa, o meu relacionamento, a minha saúde mental. Eu quero sair desse vício, eu quero sair dessa prática, Senhor, me ajuda. Renova minha mente, Pai. Tira isso. A renovação da mente, ela vai nos ajudar
a estar com a mente atualizada, a estar com a mente focada em Cristo. Os nossos pensamentos estão em Cristo, a nossa racionalidade está em Cristo. A gente precisa renovar. A Bíblia fala em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Irmão, todas as vezes que a nossa mente é renovada por Cristo, a gente começa a experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente ela tem que ser renovada, a gente não pode conformar com isso. Não é porque 22 milhões de pessoas fazem que eu tenho que aceitar isso. Não, irmão. Isso é errado, isso é pecado, isso não é certo. São 22 milhões de pessoas que estão com problemas pessoais, problema consigo mesmo, com saúde mental afetada, com estresse, com problemas de trabalho, com ansiedade, com depressão. E elas precisam buscar ajuda. Não se conformem com esse mundo. A gente não pode se conformar. Então a gente precisa ter a renovação da nossa mente em Cristo. O que eu queria compartilhar nesse vídeo, tá? Não leva isso como normal. E a Bíblia fala que nós precisamos lançar sobre o Senhor todo o nosso cansaço, toda a nossa sobrecarga, que Ele vai nos aliviar. Irmão, se você está passando por qualquer situação, estresse, depressão, ansiedade, lança sobre Ele. Deus, eu estou passando por isso. A Tua palavra fala que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E eu estou lançando isso sobre você, sobre a cruz. Eu não aceito isso. Me liberta desse vício, me liberta dessa depressão, me liberta dessa ansiedade, desse problema no trabalho. E ajude a restaurar minha família. Lança sobre ele, irmão, e eu tenho certeza que você vai conseguir se libertar disso. Irmão, esse é um assunto muito sério, esse é um assunto muito denso, né? Eu pretendo gravar mais vídeos sobre isso, mas se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo para a pessoa, para ela entender e para ela se ajudar a sair desse vício, dessa prática. Eu tenho certeza que esse vídeo vai tocar o coração de muita gente, vai ajudar muita gente a se libertar. Então, se você conhece alguém, já encaminha esse vídeo. Mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal, se esse vídeo tem te ajudado. Não deixa de curtir. Quanto mais você curte, mais pessoas vão ver esse vídeo, mais pessoas vão ser libertas disso. Me ajude aí em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, que você viva uma semana incrível em nome de Jesus. Valeu!